O Harry. Agora sim, obrigado. O Harry, da família real, então, britânica, ele... Aí... Obrigado. Ele é uma figura polêmica, né? Ele, aqui e acolá, ele está envolvido em polêmica, né? Ele se envolveu, inclusive, com o uso de drogas, de álcool, isso no passado, né? A imagem que ele tem, inclusive, dos funcionários do palácio, que é que ele é arrogante, petulante, né? E mal-humorado, vive mal-humorado, né? O casamento dele com Megan Fox, Megan, ela não é a Fox, né? É Megan. Isso. Ela teve problemas em relação ao casamento, né? Ele chegou a acusar a própria família de racismo, por não ser favorável ao casamento com ela, por ela ser filha do pai negro e a mãe branca, né? Mas ao que indica, pelo menos a gente sabe dessas coisas através da mídia, né? Então, ao que tudo indica, a questão é que ela era uma atriz de Hollywood e não tinha uma vida assim tão benquista pela família real, né? Eles recentemente gravaram uma série documental em que nessa série eles colocam abertamente várias situações da própria família e então expondo a família para a mídia, assim abertamente, né? E aí recentemente eles chegaram a abandonar a família na Inglaterra para ir morar nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos ver que nós somos também membros de uma família real. Mas não de uma família qualquer. Nós somos membros da família real. A família de Deus. E como nós procedemos como membros da família real? Ao que nós entendemos via mídia, ao que indica, parece que o Harry ele não se comporta de maneira digna da sua família. E nós? É exatamente isso que nós vamos ver em Efésios capítulo 4. Estamos expondo o livro de Efésios e chegamos à metade da carta aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Na primeira metade, é o capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda metade, capítulo 4 até o 6. Na primeira metade, o apóstolo Paulo ele vai explicar aos Efésios as bênçãos do Senhor para com os crentes, tanto gentios quanto judeus. Aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, eles são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. No capítulo 2, Paulo ele especifica essa bênção. Ele diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, portanto, não fomos nós que fomos a Deus, mas Ele que veio a nós e nos deu vida. E isso por conta da sua graça e por conta da sua misericórdia, exclusivamente por conta da sua graça e da sua misericórdia. É por isso então que no capítulo 3, Paulo vai dizer que o mistério já nos foi revelado. Que mistério é esse? Cristo Jesus veio para redimir tanto judeus quanto gentios. E nós, gentios, fazemos com judeus, crentes no Senhor Jesus, o mesmo povo, compomos o mesmo povo. E aí então, no final do capítulo 3,
Paulo ora aos Efésios. Lembra então da nossa última pregação? Paulo ele se coloca de joelhos diante de Deus pelos Efésios, para que Deus abrisse os seus olhos, para que eles pudessem entender o amor de Deus, né, por eles. Então, é a partir daqui que Paulo então começa a segunda parte da carta aos Efésios. Capítulo 4, verso 1 até o verso 6 é o texto que nós vamos nos deter hoje. Acompanhe comigo então a leitura. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Amém. Pai, graças te damos por essa manhã, graças te damos pelo privilégio que temos de poder estar juntos, louvando ao Senhor e agora ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, abra os nossos corações, a nossa mente, abra os nossos olhos, para que possamos ver, contemplar a majestade do Senhor Jesus Cristo, e a sua palavra e a sua vontade para as nossas vidas. E assim ouviremos o Senhor. Em Cristo oramos. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo diz aqui nesse texto é: o Senhor nos chamou, andemos de maneira digna desse chamado. O Senhor nos chamou, andemos de maneira digna desse chamado. Veja que Paulo ele começa o verso 1 com um portanto. Esse, portanto, remonta ao contexto anterior, ao que ele acabou de dizer. E o que ele acabou de dizer foi aquela oração. Ele ora para que a igreja fosse fortalecida e crescesse na comunhão com Cristo. Ele ora para que a igreja conhecesse ainda mais o amor de Cristo e fosse plenamente como Ele. E ele ora para que, através do poder de Deus, a Ele fosse dada a glória na igreja, por meio de Cristo. Então, é diante disso que Paulo começa o verso 1 com um portanto. E aí a exortação é: andem de modo digno para com o chamado que recebestes. Queridos, essa expressão na segunda parte dessa carta, ela é repetida várias vezes, então ela é muito importante. Andar, andeis. Olha só, o verso 1, capítulo 4. Olha o verso 17, capítulo 4, verso 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis. Mais para frente a gente vai ver por que não andar. No capítulo 5, verso 2. Andai em amor como Cristo. Capítulo 5, verso 8. Assim, andai como filhos da luz. Capítulo 5, verso 15. Portanto, estai atentos para que o vosso andar ou procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Então, Paulo, ele se refere várias vezes aqui, agora, à nossa forma de vida. É uma forma de pensar, de sentir e de agir que deve estar de acordo com o quê? Paulo vai dizer aí, capítulo 4, verso 1. Com o chamado que recebestes. Você deve estar, a sua vida então deve ser coerente com o chamado que você recebeu. É isso que Paulo está dizendo. Que chamado é esse? Paulo já usou essa palavra outras vezes aqui
na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 18. Olha lá. Aqui Paulo faz uma oração também. E ele diz, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do quê? Do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que chamado então é esse? É o fato de Deus ter nos escolhido para morarmos eternamente. Essa é a herança nos santos. Morarmos eternamente com Ele na glória. Esse é o chamado que o Senhor nos fez. Capítulo 4, verso 4, é o texto que a gente está trabalhando, ele vai mencionar de novo o chamado. Nós temos há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Nós estamos estudando à noite, domingo à noite, 1 Pedro. E hoje à noite nós vamos ver exatamente esse chamado, com mais especificidade. Vem à noite. Pedro vai falar lá que esse chamado é a herança, assim como Paulo está mencionando aqui. A herança que nos está reservada nos céus. Então o que Paulo está exortando aqui no capítulo 4 é: viva de acordo com o que você foi chamado, que é a herança eterna, a herança celestial. Viva de maneira digna desse chamado. Queridos, é bem interessante. Eu estava vendo o código de conduta que é exigido dos funcionários de uma embaixada do Brasil fora. Você vai lá para a Espanha, para qualquer país da Europa, África, tem as embaixadas brasileiras. E lá tem não só o embaixador, tem os funcionários que trabalham também nessa embaixada. E sabia que existe um código de ética? Existe lei em relação a isso. A lei, eu dei uma olhada, é a 11.440 de 2006. Ela diz o seguinte, olha, escute, artigo 27, a linha 3. Manter comportamento correto e decoroso na vida pública e privada. Okay. A linha 4. Dar conhecimento à autoridade superior de qualquer fato relativo à sua vida pessoal que possa afetar interesse de serviço ou da repartição em que estiver servindo. Então, sabe aquela separação? Não, isso aqui é a minha vida pública, isso aqui é a minha privada. A minha vida privada, ninguém não interessa para ninguém. Sabe disso? Lá na embaixada isso não funciona, não. Esse discurso não funciona. A sua vida privada, o que você faz na sua vida privada tem tudo a ver com a sua atividade na vida pública. Querido, é exatamente isso que Paulo está nos exortando. Que a sua vida privada, ela seja de maneira digna do chamado que você recebeu. E aí Paulo então vai desenvolver isso. Como assim? Como assim, Paulo? Vamos lá, o Senhor nos chamou, andemos de maneira digna desse chamado. E aí Paulo vai continuar, verso 2. Se esforce, verso 2 e 3, se esforce diligentemente para manter a unidade da igreja. O que significa viver de maneira digna do chamado? Se esforçar diligentemente para manter a unidade da igreja. Antes de mais nada é isso. Vamos entender isso. Primeiro, Paulo diz, faça todo o esforço. Faça todo o esforço. Façam todo o esforço, para manter, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outra versão diz, esforçando-vos diligentemente,
O sentido aqui, queridos, é dar de si o máximo e fazer isso constantemente. É todo o esforço. E aí, a gente já precisa pensar nessa altura, quão fácil é desistirmos uns dos outros. Nós vivemos a cultura do cancelamento. Fulano de tal falou alguma coisa que eu não gostei, cancela. Fulano de tal fez alguma coisa que eu não gostei, cancela. Ele agiu de um jeito, cancela. Nós cancelamos as pessoas o tempo inteiro dos nossos relacionamentos. E o apóstolo Paulo, ele vai contra isso, vai contra a cultura dos nossos dias, dizendo: esforçai-vos, se esforcem. Nós queremos que os outros sejam pacientes conosco. Mas quando se trata da necessidade de sermos pacientes com eles, somos implacáveis. Paulo vai além. Faça todo o esforço para manter a unidade no vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba o seguinte, ele diz que esse esforço deve ser direcionado para manter. Isso significa que já existe unidade. A unidade, a gente vai ver mais para frente, Paulo vai mencionar aqui. A unidade ela já existe. E essa unidade, ela foi conquistada pelo sangue de Cristo Jesus. Lá em Efésios 2, Paulo vai dizer que Jesus, em si mesmo, no seu corpo, no seu sangue, ele fez dos dois povos um só povo, um só corpo. Então nós já temos, nós igreja, já temos a unidade, e essa unidade foi conquistada por Jesus Cristo. E ela é efetuada num vínculo, é a unidade do Espírito, ela é efetuada pelo Espírito no vínculo da paz. Que vínculo da paz é esse? Judeus e gentios foram vinculados por meio de Cristo com a atuação do Espírito Santo e feitos um só povo. Então a nossa tarefa qual que é? Não é criar unidade, é manter a unidade. Nós devemos nos esforçar, então, para que essa unidade conquistada por Cristo, por meio do Espírito Santo, no vínculo da paz, ela seja mantida. Esse deve ser o nosso esforço. Agora, como que isso é feito? Paulo vai responder. Olha aí, o verso 2 ainda. Ele vai trazer aqui atitudes que devem ser direcionadas pelo nosso esforço. Nós devemos, em outras palavras, nos esforçar por meio de atitudes. Não adianta nada a gente dizer assim, eu me esforço, mas está de braço cruzado. Eu lembro do Mateus. Mateus, quando começou a jogar futebol. Eu o matriculei no futsal, ele tinha 5, 6 anos de idade. Pirralhinho. Né? E aí era um problema, gente. Porque ele se sentia o maior craque de bola, né, do mundo. Mas era perna de pau. Não conta isso para ele não, senão ele vai desanimar. Mas o que ele fazia era, ele embrulhava o braço dele debaixo da camisa e ficava no meio da quadra. Então o time dele passava, quando passava, aí que ele ia. Aí quando o time dele vinha de volta, aí que ele voltava. Mas sempre naquele círculo do meio da quadra. E eu falei várias vezes, filho, corre, se esforça. E ele falava, pai, eu estou me esforçando. Às vezes a gente faz isso, a gente diz, meu irmão, se esforce. O irmão está, pastor, mas eu estou me esforçando.
Tem que ser com atitudes. E que atitudes são essas? Está aqui. Paulo vai dizer, primeiro, humildade. Atitude de humildade expressa o esforço para mantermos a unidade. Deixa eu colocar em termos práticos aqui. Deixa eu fazer algumas perguntas. Como a gente se sente quando alguém assume uma função na igreja que nós desejamos? Como a gente se sente quando alguém desenvolve um ministério na igreja de uma forma melhor do que nós desenvolvemos? Né? Como a gente se sente quando alguém é elogiado e nós não? Como a gente se sente quando alguém pede para fazer uma tarefa, para a gente fazer uma tarefa, que exige menos qualificação do que nós temos? Como que a gente se sente? Como a gente se sente quando o líder do ministério específico faz uma convocação para mutirão, né? O que a gente sente? O que a gente pensa? Será que a gente pensa assim, ele é o líder, ele se vira. Quando eu for o líder, eu faço a convocação, aí eu vou. Atitudes práticas de humildade, elas mantêm a unidade. Humildade. Depois Paulo vai dizer mansidão. Fazer novamente perguntas aí para a gente. O que você faz quando você é fechado lá no trânsito? Você fala assim, Deus te abençoe, meu filho. É assim, não? Não, né? Ou você fala palavras inteligíveis e faz sinais invisíveis. Às vezes a gente procede dessa mesma forma nos nossos relacionamentos. Quando alguém pisa na bola com a gente, quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ou fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente devolve com palavras duras, palavras amargas. É aí que precisamos de mansidão. A atitude de mansidão é não devolver a ofensa que nós recebemos. Isso é mansidão. O que você faz quando algo na igreja não anda de acordo com o que você gostaria? Você é manso? A humildade e a mansidão, elas são esforços necessários para mantermos a unidade. Mas Paulo vai além. Humildade, mansidão, paciência. Talvez na sua versão esteja longanimidade. A palavra já é longa exatamente para isso. Longanimidade. A própria palavra, ela já implica em paciência. Como nós precisamos de paciência no relacionamento uns com os outros. Nós somos a geração fast food, nós queremos a coisa rápido, para hoje. Eu vejo algumas mensagens que eu recebo, os irmãos mandam umas mensagens para mim no WhatsApp, que ai de mim se eu não responder na mesma hora. Isso não acontece aqui na igreja não, né? É só na igreja que eu cresci, lá em Barbacena. Se eu não responder, o pastor é desatento, o pastor é insensível, o pastor é, sei lá, muitas coisas. Né? Nós não temos paciência uns com os outros. Nós não conseguimos esperar
pelo tempo do outro. Nós queremos agora, já e do jeito que a gente quer. Acontece que a paciência é o esforço também para manter a unidade na igreja. Depois Paulo vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui eu preciso explicar o seguinte. Essa palavra suporte, para alguns, significa dar suporte para o irmão nas suas fragilidades. Eu respeito essa posição, mas eu não concordo com ela. Eu não acho que é isso. Por que eu acho que não é isso? Quando a gente tem dúvida em relação ao sentido de uma palavra nas Escrituras, aí vai uma dica hermenêutica. Você precisa consultar o contexto mais próximo. Se o contexto mais próximo não favorece, você precisa consultar o mesmo escrito, ou, no caso, a mesma carta que você está estudando. Se a carta não tem essa palavra, você tem que consultar as cartas do mesmo autor, e é exatamente isso que eu fiz. 1 Coríntios capítulo 4, verso 12, diz assim, cansamo-nos, trabalhando com as próprias mãos, quando somos ofendidos, bem dizendo, quando perseguidos, suportamos. O sentido aqui é o quê? De aguentar, tolerar. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. É a mesma palavra. 2 Timóteo 4:3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então perceba, em todos esses contextos, o sentido é de estar disposto a sofrer o dano em manter, para manter. Então, quando Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo, esteja disposto a sofrer o dano em manter o relacionamento com o outro. Irmãos, isso não é possível se não for pelo amor. É por isso que Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então é estar disposto a sofrer o dano em continuar o relacionamento com o outro. E isso só é possível por meio do amor, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós, que nós então compartilhamos com os nossos semelhantes. O normal é cancelarmos todo e qualquer relacionamento que nos traz desconforto. O normal é nos aproximarmos de pessoas de acordo com as nossas afinidades, é ou não é? Você gosta de filme? Eu também gosto. Você gosta de esporte? Eu também gosto. Você tem 48 anos? Eu também. Você gosta de pizza? Eu também gosto. Você gosta de passear no fim de semana para ir em Monte Verde, tomar lá um chocolate quente? Puxa vida, eu também. Abraça aqui, meu amigão. Mas com as pessoas que nós não temos afinidade, pessoas que gostam de coisas diferentes, que pensam diferente e que temos as nossas diferenças, aí não. Aí não dá. E mesmo com aqueles que temos as nossas afinidades, mesmo com esses, nós cancelamos. Gosta do que eu gosto, mas se você pisar na bola comigo, tem até algumas pessoas que dizem, comigo basta pisar na bola uma vez. É ou não é? O que Paulo está dizendo é não.
se esforce para manter a unidade. E esse esforço tem que ser com humildade, mansidão, paciência e estando disposto a sofrer o dano em relacionar-se com o outro, e isso por conta do amor. Queridos, por causa de Cristo e por causa do amor de Cristo, nós precisamos estar dispostos a nos relacionar uns com os outros, mesmo quando a gente considera aquele irmão chato. Mesmo quando a gente considera que aquele outro irmão ele é inconveniente. Porque foi assim que Deus nos tratou e continua nos tratando. Nós não somos gente boa. Deus não nos salvou porque Ele olhou para nós, Ele viu o Nelson e falou, nossa, mas que Nelson, olha, que cara legal, vou salvá-lo. Não, Nelson é um pecador. A sua natureza, ela é uma ofensa contra Deus. Não só os atos do Nelson, mas a sua própria natureza é uma natureza pecaminosa e é ofensa contra Deus. Mas ainda assim Deus amou Nelson de tal maneira que enviou o seu único filho, para que se ele crer, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus, queridos, assim nos tratou, então nós devemos tratar também uns aos outros. Então, sim, é suportar por meio do amor uns aos outros. Por quê? Porque é assim que nós procuramos cuidadosamente, de novo, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, que nós mantemos a unidade. Se a igreja, ela é marcada por divisões, por brigas, por dissensões, por discussões, nós precisamos pensar se nós estamos vivendo de modo digno do chamado que nós fomos, que Deus nos fez. A nossa igreja ela tem várias décadas. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o pastorado desta igreja foi ler as atas. Você já leu as atas antigas da igreja? Pedi para a nossa secretária, Raquel, mandar para mim. Ela teve um trabalhão, né, de digitalizar e mandar as atas para mim. Irmãos, eu fiquei de cabelo em pé. O pouco que me resta. Divisões, brigas, discussões na nossa igreja. Coisas escandalosas. Em que Paulo então diria para nós, vocês não estão vivendo de maneira digna do chamado de vocês. Graças a Deus que esse tempo ficou no passado. Não vi nenhum glória a Deus. Vou dizer de novo. Graças a Deus que esse tempo ficou no passado. Agora sim. Vivemos um outro tempo, uma outra época. Nós temos desfrutado de paz na nossa igreja. Nós temos desfrutado de alegria, nós temos alegria nas nossas reuniões. Nós nos alegramos em estar uns com os outros. Nós fazemos o nosso cafezinho no intervalo, que o pastor fala 15 minutos, a turma quer ficar lá meia hora. E não é por causa do café, não. É para conversar, é para desfrutar da comunhão, e eu nem fico bravo com isso. Porque é exatamente isso que nós almejamos, que Deus almeja para a igreja. Acontece que, para isso ser mantido, nós precisamos
nos esforçar, é suar a camisa mesmo. Não é? Com o quê? Humildade, mansidão, paciência e suportando uns aos outros. Por quê? E aí vem o verso 4 até o verso 6. Nós precisamos ter em vista que a unidade, ela é uma realidade da igreja. É o que Paulo vai dizer aqui. Por que a comunhão deve ser mantida diligentemente? Porque a comunhão é uma realidade da igreja. Porque ela faz parte da natureza da igreja. Você já foi no Museu do Ipiranga? Professora de História. Já deve ter levado sua turma. Eu levei minha turma na época que eu dava aula. Eu levei várias turmas lá no Museu do Ipiranga. É uma coisa de louco. É a coisa mais linda desse mundo. Se você puder, vá, né, professor? E já está reaberto? Já foi, né? Olha só. Ah, não, eu preciso ir lá. Então vamos junto. Vamos junto. Aí você aproveita e me dá umas aulas lá. Né? E, queridos, é majestoso o palácio. É lindo. E em uma dessas ocasiões, eu levei a minha turma, as minhas turmas, da escola. Eu ficava indignado. A primeira vez que eu fui, eu me arrependi profundamente e prometi para mim mesmo, nunca mais eu trago ninguém aqui. Sabe por quê? Porque a meninada jogava papel no chão, né? Tava nem aí, mexia nas coisas, tava uma placa bem grande, não toque, queria mexer nas coisas, e eu ficava desesperado, menino, não faz isso. Né? Paulo aqui, ele está lembrando para a gente, haja de maneira digna, porque você, meu querido, você vive na realeza. A igreja é o palácio de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele faz questão de repetir: um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que majestade, olha que beleza é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como nós maculamos essa beleza quando nós queremos impor as nossas vontades. Quando nós não agimos de maneira humilde. Quando nós não somos mansos, não temos paciência e não estamos dispostos a suportar uns aos outros. Queridos, como nós podemos nos atrever a macular essa unidade, essa beleza da igreja? Como nós podemos nos atrever a fazer parte de divisões, de grupos descontentes com a igreja? Saiba que irmãos que você não gosta, que você é descontente com eles, saiba que eles fazem parte do mesmo corpo. Eles fazem parte da beleza da igreja do Senhor. Então, não se atreva a macular esta beleza. Evite. Se esforce. Dê o sangue. Para que a beleza da igreja não seja maculada. Eu preciso perguntar para você. Você tem contribuído para manter a unidade da igreja? Ou você tem contribuído para prejudicar essa unidade? Qual tem sido a sua parte nisso? Você contribui
para divisões, para dissensões, para discórdia na igreja? Ou você contribui para manter a unidade da igreja? E como que é essa contribuição? Humildade, mansidão, paciência e suportando uns aos outros em amor. Orem nesse momento. Peça que Deus, em sua infinita graça, por meio de Jesus Cristo, te ajude nesse esforço. Eu não consigo, você não consegue, com as suas próprias forças. Se esforce com a força do Senhor. Se esforce com a força de Jesus Cristo. Peça a Ele, Senhor, me dá paciência. Senhor, me ensina a humildade. Me ensina a mansidão. Me ensina a não devolver esse irmão. Esse irmão acabou de falar uma coisa que me ofendeu profundamente. Senhor, me ajuda a não devolver com a mesma moeda. Me ajuda a ter paciência, controle, domínio próprio e buscar uma ocasião para conversar com esse irmão, não conversar com terceiros. Conversar com esse irmão com amor. Com amor não adianta lá nada despejar, mas com amor. E assim se esforçar para manter a unidade na igreja. Você está disposto? A irmã Gaia está disposta. Opa, tem mais um irmão. Eu vou perguntar de novo. Você está disposto? Amém. Temos vários irmãos dispostos a se esforçar, por meio da graça, a mantermos a unidade no vínculo da paz. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque fazemos parte da família real. Fazemos parte da família de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do nosso grande Rei. Muito obrigado, Pai. Mas, Senhor, em muitas ocasiões, nós contribuímos para a mácula desta família, para divisões e brigas, e por conta de atitudes nossas. E por isso, Senhor, pedimos perdão. Perdoe-nos, Pai. E rogamos que o Teu Espírito nos ajude a agirmos uns com os outros, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, tendo em vista, Senhor, a unidade da igreja, que foi conquistada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, que jamais venhamos a ser usados pelo maligno para macular esta unidade, mas sejamos usados pelo Teu Espírito para manter esta unidade e assim Cristo Jesus ser glorificado. É assim que nós oramos, em Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito